Olá pessoal, voltamos agora com a nossa aula e algo muito importante que todo jogo tem que ter, vocês sabem disso, são os sons. Não, é? Não tem um jogo que funcione bem sem algum tipo de áudio, algum tipo de música, enfim, algum tipo de som. Então, o nosso objetivo nessa parte da aula é mostrar para vocês como fazer para inserir sons em um jogo, tá? E isso é muito simples, pessoal, não tem complicação nenhuma. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte jogo, tá? Vamos imaginar que eu tenho esses dois personagens, tá? E quando eu clico com o botão esquerdo do mouse sobre um deles, começa a tocar um determinado som, começa a tocar uma determinada música. E quando eu clico com o botão direito do mouse, essa música é interrompida, tá? E eu vou mostrar isso na prática para vocês, aí fica talvez até mais fácil para vocês irem entendendo conforme eu for explicando, tá? Então eu estou aqui com o programa, né, já aberto, e eu executo ele. Então, se eu clicar, vou aumentar até o som, tá? Vai ficar meio alto. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse sobre um dos personagens, vai ser tocado um som. Deixa eu aumentar, não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Acho que agora vocês vão ouvir. Então eu cliquei com o botão esquerdo e tocou esse som, né? Esse som para o personagem verde. Agora vou baixar o som porque é um pouco mais alto. Se eu tocar com o botão esquerdo sobre o outro personagem, e se eu tocar com o botão direito sobre o mesmo personagem, o som deve ser interrompido. Né? Botão esquerdo toca. E o botão direito interrompe o som. Tá certo? Em cima do personagem verde eu tenho esse som. Em cima do personagem vermelho eu tenho esse outro som. E clico à direita para interromper o som. Tá? Então é isso aí, gente. Mas vamos ver como é que isso é feito no Lovo 2D. Tá? Então, acabei de mostrar o que eu quero que vocês vejam. Tá certo? Aí está a explicação. Essa explicação vai estar no texto, né, no que vocês vão receber, então eu não vou repetir. E o código está aqui. Gente, nesse meu código eu tenho, olha aqui, ó, 4 variáveis. Icon 1 up, icon super, áudio 1 up, áudio super. Eu acho que já dá para sacar o que cada uma dessas variáveis vai armazenar. Mesmo porque está descrito aqui, né, no comentário. Então esse icon 1 up é aquele personagem verde, tá, de chapéu verde. O icon super é o personagem de chapéu vermelho, tá? A imagem de cada um deles vai ser guardada nesse arquivo. Da mesma forma que eu consigo guardar uma imagem em um arquivo, né? Ou melhor dizendo, da mesma forma que eu consigo colocar uma imagem dentro de uma variável, eu também consigo colocar um som dentro de uma variável. E isso é feito, olha, nesse áudio 1up e nesse áudio super. Aquele barulhinho mais curto, ele vai ser guardado nessa variável áudio 1up. E aquela musiquinha mais longa vai ser guardada nessa variável áudio up super, tá? Além disso, o que eu tenho que saber, hein? Eu tenho que saber se eu cliquei dentro de uma determinada região. Por quê? Porque se eu cliquei sobre o personagem de chapéu verde, eu vou ter que tocar um som, e se eu cliquei sobre o personagem de chapéu vermelho, eu vou ter que tocar outro som, ou parar de tocar um som, né, conforme for o caso. Então, olha, para isso serve essa função check click, tá? Essa função check click, ela vai me dizer se eu cliquei dentro de uma determinada área. Agora deixa eu mostrar para vocês, para não confundir, o que eu estou querendo dizer com essa área. Tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Tá? Então, olha. Tá aqui a minha
Deixa eu... Pera, ficou muito feio. Tá aqui a minha coordenada Y e tá aqui a minha coordenada X, correto? Vamos imaginar que esse aqui é o meu ponto X1, Y1, tá? E isso dá origem a um retângulo, e esse retângulo, muito feio por sinal, né? Ele tem comprimento W e altura H, tá ok? O que essa minha função check-click faz é voltar verdadeiro ou falso se existe um ponto x2, y2 dentro daquela área. Opa, peraí, aqui. Então, olha, se o ponto que eu estou chamando de x2, y2 estiver fora dessa área, então a função retorna falso. Agora, se o ponto x2, y2 estiver dentro dessa área, então ele retorna verdadeiro. Tá? É isso que faz essa função. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá ok? Então esse cálculo está aqui dentro. Tá? O x1, y1 é o canto superior esquerdo daquela região, né? W1, H1 é a largura e a altura da região, e x2, y2 é as coordenadas do ponto que eu quero saber se estão ou não dentro daquela área. Tá ok? E a função vai retornar true se estiver dentro daquela área, ou false se estiver fora daquela área. Correto, gente? Simples assim. Tá? Uma outra função que eu preciso usar é love.mousePressed. Tá? Essa função love.mousePressed, x, y e button, ela vai testar se o mouse foi pressionado em uma determinada região, não é? E qual botão do mouse foi pressionado nessa região. Ok? Então, essa função, de novo, love.mousePressed, que nós estamos criando, ela precisa como parâmetros. Eu acredito que eu falei errado, me perdoem. Essa função love.mousePressed, pelo que nós falamos, pelo que eu vou falar agora, ela precisa como parâmetro o x e o y das coordenadas do mouse e um determinado botão. Tá? Se o botão 1 foi pressionado e essas coordenadas que eu estou passando se encontram dentro dessa região, vai ser tocado aquele barulho mais comprido, tá? Sabe, aquela musiquinha em cima do que vocês ouviram em cima do personagem vermelho. Mas, pessoal, por que essas coordenadas aqui? Ó? Por que 550, 200, 128, 128? Porque é nessa região que se encontra aquele personagem, o cogumelo vermelho, né? Então, olha, se o cursor do mouse estiver dentro dessa região e eu cliquei com o botão esquerdo do mouse, então eu vou tocar aquela musiquinha, tá certo? Agora, se o mouse, se as coordenadas x, y do mouse estiverem dentro dessa região, e essa região é a região do cogumelo verde, então vai tocar aquele barulhinho mais curto que vocês ouviram, tá certo? Ou então, se não foi o botão esquerdo que eu pressionei, se foi o botão direito que eu pressionei, e o botão direito do mouse foi pressionado em cima dessa região, ou seja, em cima do cogumelo vermelho, então olha, love.audio.stop, ela para de tocar a musiquinha do personagem. Agora, se eu pressionei o botão do mouse, o direito, né, sobre essas coordenadas, e essas coordenadas representam o cogumelo de cabeça verde, então eu vou parar de tocar a musiquinha, aquele barulhinho comprido, perdão, aquele barulhinho mais curto, ok? Deixa eu rever para ver se eu consigo me expressar novamente de uma maneira mais clara. Então, olha, love mouse pressed, ela precisa das coordenadas do mouse e do botão que eu eventualmente cliquei. Se eu cliquei com o botão
esquerdo, e o botão esquerdo eu represento pelo 1, então olha, love.audio.play, ele vai tocar essa musiquinha áudio super se eu estiver em cima do cogumelo vermelho. Agora, se eu estiver em cima do cogumelo verde, então love.audio.play vai tocar aquele barulhinho mais curto, correto? Agora, se não foi o botão esquerdo que eu pressionei, se foi o botão direito que eu pressionei, então se eu pressionei o botão direito sobre as coordenadas do cogumelo vermelho, então love.audio.stop para de tocar a musiquinha do cogumelo vermelho. Agora, se eu pressionei o botão direito do mouse sobre as coordenadas do cogumelo verde, então love.audio.stop para de tocar a musiquinha, aliás, para de tocar aquele barulhinho mais curto do cogumelo verde. Ok, pessoal? Entendido? Se vocês não entenderam, conversem comigo durante a aula que eu explico para vocês com mais detalhes. Tá? Bom, agora o programa principal. Na função love.load, eu vou carregar o desenho do cogumelo verde, não é? Eu vou carregar o desenho do cogumelo vermelho, eu vou carregar o barulhinho do cogumelo verde e eu vou carregar a música, né, do cogumelo vermelho. Aí na função love.update, pessoal, eu simplesmente vou ficar prestando atenção se eu pressionei o botão esquerdo ou se eu pressionei o botão direito do mouse. Se eu pressionei o botão direito do mouse, então olha, eu mando as coordenadas do mouse para aquela função mouse pressed. Por quê? Porque se eu pressionei o botão esquerdo do mouse e o mouse está sobre uma daquelas duas figurinhas, eu tenho que tocar a musiquinha. Agora, se eu pressionei o botão direito do mouse, então eu vou mandar as coordenadas do mouse, love.mouse.getx, love.mouse.gety. Vou mandar essas coordenadas do mouse para a função love.mousePressed, porque se eu pressionei o botão direito sobre uma das duas figurinhas, eu tenho que parar o áudio. Tá? Só isso. Na função love.draw, o que eu faço? Eu simplesmente desenho o cogumelo verde, tá? Nessa posição, e eu desenho também o cogumelo vermelho nessa outra posição, ok? De novo, love.load carrega as imagens dos cogumelos, carrega os sons dos cogumelos. Love.update, se eu pressionei o botão esquerdo em cima de um dos cogumelos, eu toco uma música. Agora, se eu pressionei o botão direito em cima dos cogumelos, eu paro de tocar a música. Love.draw, desenha o cogumelo verde, desenha o cogumelo vermelho. Só isso. Tá, pessoal? Só isso. Só para a gente ver mais uma vez isso sendo executado, eu volto aqui no programa e rodo. Olha lá, o primeiro cogumelo verde, o segundo o cogumelo vermelho. Clicando sobre o cogumelo verde, eu vou ter aquele som curtinho, clicando com o botão esquerdo, né? Se eu clicar com o botão esquerdo sobre o cogumelo vermelho, eu tenho aquela musiquinha, né? E aí, clicando com o botão direito sobre esse cogumelo, eu paro a musiquinha. E em qualquer outro ponto do cenário que eu clique, não toca nada, tá? Ou seja, eu só toco ou paro a musiquinha se eu clicar sobre um dos personagens. Quer ver? Olha, mais uma vez. Eu clico com o botão esquerdo sobre o cogumelo vermelho. Se eu clicar em outro lugar do cenário, olha lá, não acontece nada. Agora, se eu clicar sobre o cogumelo verde, você vê que não parou a musiquinha e eu toquei o som do cogumelo verde. Tá? Para parar o som do cogumelo vermelho, clico à direita. Ok, gente? Então é assim que isso funciona, tá? Até daqui a pouco, já a gente volta com a tarefinha da aula de hoje. Até mais!